Olá, pessoal! É com muita alegria que a gente está aqui com mais um episódio de podcast falando do projeto NR35, Trabalhando em Altura. Hoje estamos aqui com o Isaac, que é nosso especialista em NRs, e com a doutora Beatriz, que ela fala sobre o direito na parte da NR35. Doutora, se apresenta aí para a gente, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, Isaac. Eu tô aqui para falar através da MA sobre como o jurídico na prática é influenciado pela aplicação ou não das normativas. Eu sou Beatriz, eu sou a CEO e fundadora do escritório BBC Advocacia. A gente trabalha com o trabalhista e o criminal à frente dos empresários para defender o fluxo de caixa desses empreendedores e manter o CNPJ aberto, que é o objetivo de todo empreendedor no nosso país. Sim, vamos começar o nosso bate-papo então. Quando a gente fala de NR, de legislação, ele pega muito a parte de leis. Aí, por isso que é interessante a contribuição da senhora aqui com a gente. Especificamente para o trabalho em altura. Como que os documentos que a equipe de segurança, o SESMIT, dentro da empresa, está ali juntando, está organizando, está registrando, como que isso dá um amparo jurídico para as empresas? O que a senhora pode falar? Então, a documentação ela é a nossa base mãe, né? A gente fala que, na realidade, para poder fazer funcionar, a gente precisa ter esse resguardo em papel. É óbvio que os fluxos que são adotados, eles já começam a proteger uma empresa. Então, hoje, o básico do básico é ter essa documentação. E o que é essa documentação? Quando a gente documenta todos os riscos que os funcionários podem ter, por exemplo, na NR35, a gente precisa colocar o que na prática ele vai fazer, com quais riscos aquela pessoa pode sofrer ao executar aquela função. E essa documentação é importante para a empresa porque é ela mostrando, tanto para os órgãos fiscalizadores quanto para a própria equipe, que ela se preocupa em executar de maneira apropriada. Então, o objetivo é não só proteger a empresa, como proteger os funcionários. Porque Sim. ambas as coisas são casadas. O objetivo final é o mesmo, a execução com segurança. Então, esse documento, ele é a base de uma pirâmide. É óbvio que na Justiça do Trabalho a gente fala da primazia da realidade, que de nada adianta a gente ter um documento se na prática a execução Isso não for funciona, diferenciada. sim. Mas a gente trabalha com ambos em conjunto, porque se a gente chega num processo, num tribunal e fala para o juiz, meritíssimo, é dessa maneira que a gente colocou o cinto de segurança no funcionário e ele subiu no andame e ele tava com aquele cinto de segurança. Beleza, aquilo ali tá protegido pelo PGR, mas na prática, se apesar do treinamento ele não executou, isso é o que vai importar. Então, a documentação ela é a primeira base para mostrar esse interesse da empresa em seguir as normativas, mas ela anda casada com a execução. Não, eu fiz essa pergunta porque é uma coisa prática que a gente tem em área. Normalmente o pessoal do operacional costuma ver com maus olhos o pessoal da segurança, porque está cobrando, está pedindo um documento, e é uma assinatura antes de começar o trabalho, é o preenchimento de um documento validando o que vai ser feito. E às vezes o operacional mal preparado entende isso como um atraso do serviço. E aí a importância de colocar que não é só uma burocracia, é o registro que a empresa está fazendo, o que a norma pede, que a legislação pede, e que o trabalhador está atuando de forma segura. Então, justificando, legalmente, isso aí já é um divisor de águas para ver se a empresa está ou não fazendo o que a norma pede. Sim, com certeza, porque apesar do escrito, vamos supor, a empresa ela cuidou de toda a documentação dela. Ótimo, excelente, é obrigatório. A partir disso, esse treinamento é muito importante, porque o que é o treinamento? Além de você ensinar para aquele funcionário como ele deve executar na prática, precisa da fiscalização. Porque para poder comprovar e se eximir daquele risco, a empresa precisa comprovar que no dia a dia ela fazia aquilo funcionar. Sim. Então, essa fiscalização é a garantia daquela segurança. É chato para o trabalhador? Muitas vezes, mas faz parte daquela norma, é uma segurança para ambos. Sim. Então, no dia a dia é necessário ficar ali enchendo o saco daquele funcionário. Ele precisa seguir usando aquele EPI. Para não ser um documento de gaveta. Exatamente. Nessa parte do jurídico, né? Você consegue enxergar que o setor jurídico ele consegue dar o acompanhamento ao SESMIT nesse processo de estar fazendo efetivamente as leis serem cumpridas ali pelos funcionários? Sim, porque né, ambos são parceiros nessa entrega. Então, se o setor de segurança ele fiscaliza e faz com que a normativa seja aplicada, o setor jurídico ele garante que aquele fluxo está correto. Então, não só na reavaliação daqueles documentos, mas é muito importante quando a gente fala de empresa, além das leis, a gente verificar como fazer aquela lei ser cumprida naquela empresa mesmo, porque às vezes Aquela a realidade, né? aquela realidade
realidade ela precisa ser moldada. Assim como a ANA, o próprio PGR, todas as documentações de risco, elas precisam ser feitas individualmente para cada setor, porque aquele risco também vai ser individual. A mesma coisa é o jurídico. A gente tem que avaliar como aplicar aquilo naquela realidade. Então, assim, se ambos caminham juntos, pode ter que a segurança ela traga algum retorno do tipo: hoje nessa empresa a gente não consegue fazer a fiscalização diária. Como para não se prejudicar na normativa, a gente vai adequar isso. A gente vai ter que contratar mais funcionários para fazer essa fiscalização. A gente vai modernizar essa fiscalização. A gente vai fazer uma fiscalização antes de se entrar na área de risco, depois, durante. Como que vai fazer isso funcionar na prática? Então, ambos precisam conversar, além daquele papel. Porque se não estiver sendo aplicável, é o jurídico que se responsabilizaria por isso. Então, cabe a nós esse papel, junto a vocês, de fazer com que a empresa esteja protegida e blindada de toda maneira. Então, às vezes, o que funcionaria para uma empresa não funcionaria para outra. E é por isso que precisa sempre ter esse trabalho mais artesanal, dentro daquela empresa específica. Já aconteceu, doutora, de você fazer um acompanhamento na prática disso, de um trabalho junto com o SESMIT ou com o setor de segurança? Sim, um trabalho que em primeira assim, vem na minha mente é um trabalho que foi preventivo. A gente não chegou a ter um acidente porque conseguimos identificar esse risco antes dele acontecer. Em um setor em que o funcionário precisaria subir numa altura que estava acima de 2 metros. Na época, acredito que eram 5 metros. E ele precisava subir para poder limpar. Então, ele não fazia parte da fabricação, mas precisava dessa adequação. E como isso não estava sendo feito, eu identifiquei que precisaria ser feito e a gente precisou dar esse treinamento e adequar o PGR para que isso passasse a ser conduzido. Então, foi um trabalho prévio. Mas também já teve situações em que a medida já era executada, mas o risco ele não era condizente. No treinamento, eu identifiquei uma falta no treinamento daquela empresa, em que, caso era um funcionário que precisava subir no andaime, e tinha o PGR, tinha tudo para poder estar resguardado com relação ao equipamento. Então, a empresa preocupou-se com o cinto de segurança. Mas também não chegou a acontecer. Mas o que eu identifiquei? Que se ele caísse, eles não tinham um plano de risco para um resgate mais rápido. O atendimento. Um atendimento de presteza. Então, o que eu trouxe para aquela empresa? Tudo bem, então se aconteceu o acidente, a gente consegue documentar que vocês cuidaram para o EPI ser entregue e que ele tinha um treinamento ali de condução, mas vocês não têm hoje uma maneira de resgatá-lo. E se esse funcionário fica ali inerte e ele morre, né, pela inércia? Sim, exatamente. Responde, a suspensão inerte. Responde da mesma maneira, porque isso geraria um homicídio culposo para a empresa de toda forma. Então, esse passo a passo de diagnóstico é importante, porque poderia ter dado esse problema. Geralmente, no trabalho à altura, o funcionário trabalha sob supervisão, né? Então, tem um supervisor de altura que está ali acompanhando todo o trabalho. Não é todas as empresas que fazem isso, mas deveria ser, né, Isaac? Fica vulnerável, sim. Então, pela sua fala, mesmo a empresa estando com a documentação adequada, se tem uma pontinha solta na prática, ela está vulnerável para um passivo. Sim, porque, infelizmente, antigamente, juridicamente, o que a gente apresentava era que a defesa culpa exclusiva da vítima. Então, vamos supor, o empregado, ele foi treinado e ele subiu, e ele sabia que ele deveria estar fazendo todo aquele procedimento, e naquele dia específico ele decidiu por não seguir, ou ele errou algum fluxo e ele se acidentou. Aí a empresa chegava e falava, foi culpa dele, a gente não pode se responsabilizar. Mas não é assim que o magistrado entende. Ele entende que esse argumento é frágil. Então, como que a gente pode se blindar? E é como eu executo o meu trabalho. Se a gente junta a pirâmide da documentação, do treinamento, da fiscalização, porque a gente tem que bater nesse ponto da fiscalização, a gente mostra para o juiz o seguinte, se aconteceu o problema por um erro do fluxo do funcionário, a gente realmente fez tudo que a gente podia. E aí, realmente, se tá tudo redondinho, essa documentação está acertada, está além do escopo de como uma empresa poderia agir. Porque uma empresa, um gestor, uma supervisão, ela não pode estar ali no lugar da pessoa. Então, realmente, ela fez tudo o que ela podia. Mas é importante comprovar isso, senão, para o juiz, isso vai vir uma responsabilização. E quando a gente fala de responsabilização, é muito legal falar da parâmetros reais. Porque eu acho que, no final, para o empresário, é isso que importa. O que é essa responsabilização? A gente fala de, num processo básico de acidente de trabalho, que começaria em R$300 mil e indo à casa dos milhões. E poderia ser uma responsabilização de dano moral, dano estético. Às vezes o funcionário, por um acidente, ele perde um dedo. A capacidade laboral, que é aquela capacidade dele de trabalhar. Sim. Então ele pode perder parcialmente ou pode perder inteira. E isso gera os vilões das empresas, né, do trabalho.
que é a pensão vitalícia. Ninguém tem condições de ficar tendo vários processos trabalhistas para pagar o que seria um salário, né? Aquela pensão para um funcionário Sim. que não está trabalhando. Então, o risco para a empresa, ele é numérico, ele é palpável. Sim. Porque o dano num processo, ele é realmente gigantesco. E eu falo muito do dano além do financeiro, que é o dano midiático. Porque hoje, com as redes sociais, A imagem da empresa vai pesar bastante. ela é muito Uma importante. pergunta, doutora. Essa pensão, ela é arcada pelo Estado ou pela empresa? Então, na realidade, vai depender do tipo de processo que a gente vai ter. É claro que quando a gente tem um funcionário, a gente tem um INSS, a pensão ela seguiria ali pelo INSS com boa parte dos custos. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter a documentação prévia alinhada. Ele era um Uhum. funcionário ou ele era um prestador de serviço? Porque se ele é um PJ, ou se então é aquele funcionário que você deixou para contratar na sexta, vamos ver como ele trabalha primeiro, e ele se acidentou na quinta. Você vai pagar tudo, o INSS não vai pagar nada. Uhum. Então, a quem vai ficar a conta vai depender do caso específico, mas é uma provisão. O que é provisão? É o que a gente precisa mensurar antecipadamente no caixa de uma empresa, que é quanto você precisa deixar destinado para caso o pior aconteça. É óbvio que ninguém quer pensar no pior, mas ele acontece. No tempo todo. O tempo todo. Você tempo sabe todo isso muito bem. acontece. E se não tá preparado, o seu prejuízo vai ser maior ainda. Sim, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. É. Você vai tirar de onde? Sim. Se não tiver provisionado, esse caixa vai vir de algum lugar. Doutora, você já deve ter defendido várias causas de empresa. E muitos acidentes acontecem e no final ele acaba não sendo relatado por altura. Por exemplo, a pessoa está trabalhando no poste, ela tomou um choque e ela caiu ali. E no final ela teve um acidente, mas ele foi por causa do choque e levou a pessoa a cair. Nesse relato, é relatado que o acidente foi de altura ou não? Então, é a famosa frase do advogado, depende. Por quê? Quando é um processo de acidente de trabalho, a gente vai fazer uma perícia. Normalmente, a assessoria jurídica já vem com um assistente técnico, então eu trago um perito especializado na área que vai avaliar como esse acidente se deu. Com esse laudo, a gente tem um embasamento melhor para saber qual tipo de defesa a gente vai seguir nesse processo. Uhum. Porque, por obviedade, se for algo culposo ou doloso, enfim, vai depender das causas mesmo, de quem foi a culpa, se foi um problema terceiro, às vezes foi um problema do poste, uma descarga elétrica da CEMIG. Uma eventualidade. A gente chama de caso fortuito ou força maior. Pode ser algo inerente àquele trabalhador, àquela empresa. Então, com esse laudo, a gente avalia caso a caso. Então, não tem uma resposta concreta, porque o próprio processo, ele traz o perito do juiz. Uhum. Quando a gente já vem embasado com o nosso próprio laudo, a gente consegue conduzir de uma maneira a guiar aquele processo de O maneira nosso mais entendimento vantajosa. foi esse, Sim. e as justificativas são essas, o embasamento Exato. é esse. Porque se a gente for seguir na área de que foi uma eletrocução, a defesa vai ser uma. Se for por causa da altura, vai ser outra. Então, a gente vai ter que analisar com base no que aquele laudo vai trazer de resposta. Sim. Então, é realmente uma situação caso a caso. Eu falo que no caso a pessoa tomou o choque e ela caiu, né? Então ela talvez tenha Não foi porque quebrado. ela caiu, Ela caiu porque tomou um choque. E no final isso é caracterizado como um acidente de parte elétrica ou um acidente da parte de altura. Sim, e é bacana a parte do laudo justamente para que no laudo conste que primeiro veio o choque, de que o dano não veio da queda. Então, com a documentação médica, porque a gente tem uma interface com a medicina do trabalho, é justamente de conseguir mostrar, olha, a ordem dos fatos foi essa. Até porque ali, se o problema foi o choque, a gente vai seguir certa normativa, se o problema foi a altura, a fiscalização também segue outra maneira. Então, essa documentação e aí o valor do documento Sim. traz a ordem dos fatos, para ver o que seria o dano. É claro que na prática, para a empresa o interessante é estar a proteção como um todo. Então, sim, se ele tiver resguardado para se proteger do choque e da altura, o ideal é que ele não sofra acidente nenhum. Com Mas certeza. acontece. Isso acontece. Isso abre uma pergunta que da própria área também a gente tem essa dúvida. Os textos de NR, eles não falam o como as coisas devem ser feitas. E aí o amparo do jurídico para falar, olha, isso aqui a gente pode entender desse jeito. Ó, essa requisição aqui, se fizer dessa forma, a gente consegue atender o que pede. Você já pegou alguma condição que teve divergência de interpretação? Ou na mesma equipe, ou da própria empresa contratante? Então, a gente sabe que a norma ela foi feita para se adequar, né? Mas cada interpretação, Sim. ela tende a ter o seu próprio viés. E dá muita dúvida. Dá muita dúvida. Na Então, aplicação. assim, na realidade, o que a gente costuma fazer? O jurídico, às vezes, ele pode ter um conflito com as outras áreas. Então, pode ser que vocês de segurança entendam de certa maneira, que o de psicologia entenda de outra maneira, o médico de outra maneira.
O que a gente tenta seguir é realmente o panorama do jurídico. Por quê? Porque por mais que na prática a gente tenta ali trazer um meio termo da aplicabilidade para a lei, mas no pior dos cenários, o juiz que vai interpretar se teve adequação. Então, a visão de como o juiz interpretaria seria o mais adequado. Como que é feito esse estudo na prática? Se eu pego uma NR e, obviamente, a gente aplica, eu preciso estar num contexto atual. Então, hoje, por exemplo, eu sei os entendimentos dos juízes aqui de Minas Gerais. Então Como você eles já têm decidido. antecipa isso. Sim. E é uma coisa que o direito ele é volátil. A gente sabe que um juiz pode decidir de um jeito, um desembargador de outro, a gente tem essas mudanças. Mas a gente faz um estudo prévio de como hoje, ainda mais com as mudanças normativas, que, né? Sempre Principalmente acontece. esse ano a gente tem visto essa demanda muito acentuada. Como hoje eles estão decidindo. Não é que a gente vai mudar a lei, mas como ele interpretou, a gente precisa adequar como eles têm entendido pra gente não ter essa condenação no futuro. Porque, igual eu falei, essa condenação ela é além do dinheiro. Uma imagem, basta viralizar uma manchete de que a empresa ela teve um acidente de trabalho com um funcionário por negligência. Depois, no processo, pode se provar que ela não estava errada. Mas e aí? A Mas a imagem imagem já foi A denegrida, imagem, né? a imagem. Sim, e o complicado da propaganda, como você disse, da mídia, é a parte do caso, a parte da defesa jurídica, você consegue montar, tem um argumento. Agora, aparecer alguma imagem, alguma instrução fora de contexto, em meios midiáticos, rodou, o estrago está feito. Exato. E o bacana do acompanhamento processual que é prévio é que até como é um cenário que pode acontecer, já tratei vários casos de mídia que dado que isso aconteceu, dado que essa imagem vazou, qual vai ser o contra-ataque? Porque se a gente tem que defender uma empresa, obviamente isso já aconteceu, tá além do que a gente pode, né? A gente não pode voltar no passado. Mas qual vai ser a imagem que a gente vai reeducar o consumidor? Como no final ele não vai ter esse resultado? Então a gente já trabalha ali na defesa, além do que pro juiz. Porque pro juiz não importa se aquilo viralizou na internet, mas obviamente pra empresa importa. Sim. Então qual vai ser o plano de ataque contra essa reportagem negativa? Isso faz parte do trabalho. Porque quando a gente traz uma visão de menos juridiquês pro consumidor, olha, isso aqui tudo foi feito, isso aqui existia, essa imagem não é verídica, ainda mais com a inteligência artificial, muitas das vezes ela pode nem ser verdade, como também ela pode ter vazado de maneira ilícita, porque um acidente de trabalho pode ter um sigilo processual, a gente não quer expor o trabalhador. Sim. Então, todo esse trabalho de acompanhamento, ele também tá ali. Porque a gente precisa proteger a empresa de todas as frentes, em todas as frentes. Bacana. Pegando aí na parte de documentação, uma coisa mais polêmica que a gente tem em área, direito de recusa. Trocando um pouquinho já a vertente do assunto. Quase todas as NRs colocam que o trabalhador tem a disponibilidade de se recusar a fazer alguma tarefa se ele achar que ele não está seguro. Mas na prática, o que a gente conversa com o pessoal, até os ambientes que a gente já frequentou profissionalmente, como a gente já vem da área, né, Reginaldo? Existe um certo boicote. Aquele trabalhador ali ele fez direito de recusa, mas o outro ali faz. Então vamos deixar esse cara de lado até ele ser dispensado e vamos focar nos outros trabalhadores. Como que a senhora vê isso? Então, na realidade, é aquilo que a gente fala sobre a prática, né? Eles têm o direito de recusa, é algo que está amparado por uma razão. O funcionário, quando ele não se sente seguro, a gente forçar ele a executar não traz nenhum benefício. Por todas as razões possíveis. Então, a gente sabe que na prática ele pode ter satisfeito com outra coisa e está se recusando. E acontece esse boicote também. Mas, assim, é um problema que ele não tá tanto em segurança, ele tá em cultura. E é muito do que eu falo. Às vezes, isso é um ponto de alerta para outros problemas. Se isso acontece na prática, a gente precisa fazer um diagnóstico do que está causando esse sentimento. Conversar com aquele funcionário, fazer com que ele sinta acolhido. Então, qual de fato é o problema? Você realmente não se sente seguro? Então, dado que você não está seguro, é por causa do equipamento, é uma falta de equipamento, de treinamento, às vezes ele precisa repassar por esse fluxo, porque a gente sabe que o treinamento hoje a gente chama ele de bienal, né, a cada 2 anos, Sim. mas e também com exceções para 90 dias de quem está afastado. Mas, às vezes, ele precisa. Às vezes ele esqueceu, às vezes ele não lembra mais, ele entrou na empresa e pode gerar essa insegurança para ele. Então, identificar o que tem sido o motivo, ele é importante. Porque por mais que a gente tenha outros funcionários que executem, até por medo de retaliação, medo de ser mandado O que embora, acontece muito, o pessoal o que comenta. acontece muito, a gente não quer que aquele funcionário seja um exemplo. E a gente tem um jargão no direito do trabalho que chama rádio peão. E ele funciona, tá, gente? É a rádio mais eficiente Não que é tem. só no jurídico, tá? Ele é fabril, né? Ele é de empresa. Então, eles conversam entre si. Começa com um, vai pro segundo, vai pro terceiro, vira um motim. Então, tratar esse primeiro é essencial, mesmo que os outros façam.
Então, sim, legalmente, ele tá amparado, ele pode dizer não. Mas, se a gente fizer esse treinamento de identificar o porquê, a gente consegue corrigir isso sem ter que virar um problema em massa. É importante fazer isso. Doutora, você, pelo visto, então, além de você trabalhar nessa área de direito, você dá uma assessoria para a empresa também nessa parte de cultura. Quando você identifica que a cultura é muito ruim dentro da empresa, como que você faz para tentar mudar essa cultura a favor tanto do empresário, né, que ele teria que se dar o exemplo da cultura, partiria dele próprio, e você vê que ele mesmo é a pessoa que mais avacalha a cultura da empresa. Qual que é o trabalho que você faz para tentar mudar a mentalidade desse empresário? Então, esse é um trabalho muito bacana, porque hoje no Brasil a gente tem uma cultura de gestão de crise e não gestão de risco. E como que eu faço esse convencimento do empresário? Porque para ele me deixar entrar na empresa para executar esse trabalho, ele tem que entender que essa demanda é necessária. E é claro que muitas vezes ele espera um processo acontecer, que é a gestão de crise. Só que como que eu convenço? Números. É muito fácil, na justiça que a gente tem hoje no Brasil, mostrar o quanto ele perde de dinheiro em qualquer desses problemas que são consequência, em vez de uma assessoria preventiva. Então, com isso, a gente consegue fazer ele permitir que a gente entre. E como que na prática, dado que eu entrei, eu executo esse trabalho? A gente, assim como você falou, ele é um trabalho que começa da cabeça, a gente começa do gestor, mostrando para ele que algumas condutas a gente pode conduzir de certa maneira e que algumas coisas são delegáveis. Hoje, o dono de uma empresa, ele não dorme tranquilo no Brasil. Dorme. Isso é verdade. Ele não dorme. E a experiência muito. Até porque o Brasil não ajuda muito, né? Nas questões A gente do governo mesmo, não ajuda muito o empresário. Ele meio que atrapalha um pouco o empresário e atrapalha até um pouco o crescimento do país com essas questões do próprio Sim. governo. Você tem sua empresa, tem a minha, a gente dorme e acorda de noite pensando, nossa, mas será que isso aqui que eu fiz me dar problema? E é uma realidade, porque igual você falou, hoje todos nós temos um sócio indesejado, né? Que é o governo. De toda maneira, a gente trabalha em conjunto, querendo a gente ou não. E as mudanças normativas nem sempre nos facilitam. A gente tem a reforma tributária aí também para mostrar, e a própria regulamentação trabalhista nova em 2026. Então a gente já tem toda essa dor de cabeça. Se você é o dono e você setoriza o marketing, você setoriza a publicidade, você setoriza o próprio trabalho manual, por que você não setoriza o jurídico? Porque se você não tem a técnica apropriada, ou até às vezes você tem gestores que estudam, mas você tem esse tempo? Porque o nosso custo mais alto hoje é o tempo. E alguém que está ali à disposição e tá com esse conhecimento do tribunal, porque não só o normativo, como o prático hoje, como ele tem sido aplicado. Você tem alguém funcional para executar esse trabalho? Dedicado, né? Dedicado. Porque você vai gastar o seu bem mais valioso, que é o tempo, se preocupando com isso. Então, se você tem a disponibilidade, e eu falo assim, a disponibilidade às vezes não é nem de caixa, porque ela tem que acontecer, porque uma provisão, uma assessoria, ela custa bem mais barata do que qualquer um processo trabalhista. Com Com certeza. certeza. Porque, assim, uma coisa que é importante, às vezes a gente é portal, a gente parece um vilão trazendo notícias ruins, mas a gente traz uma realidade. A justiça do trabalho, ela não é nivelada. Ela nunca foi. Hoje a gente tem uma balança que, propositalmente, o trabalhador ele está acima do empregador. Por quê? Porque o tribunal entende que ele é uma parte hipossuficiente. Ele tem menos recursos. É a parte mais vulnerável. É a parte mais vulnerável. Então, a balança já não é nivelada. E hoje, o trabalhador, ele cada vez está mais munido de informação, seja ela uma informação boa ou não. Ele tem mais disponibilidade para rolar a tela do celular dele e buscar aquelas informações que são mais curtas, menos profundas, e ele vai lá buscar o direito dele, sendo direito ou não, porque eu brinco que a justiça virou um banco. Ele tenta a sorte, né? Aí ele tenta a sorte, porque ele não vai ter um prejuízo na prática com aquilo. Enquanto a empresa não tem tanto esse tempo de se munir com a mesma quantidade de informações. E ela é sempre demandada. A gente teve, em 2025, uma quantidade de CNPJs abertas absurda. Então, involuntariamente, o número de processos também cresce. É equiparado, né? Então, com isso, o gráfico caminha junto. E uma perda trabalhista, ela custa muito para a empresa. O trabalhador, ele vai ter menos recursos para ficar ali. Mas falando na prática, o advogado pró-trabalhador, ele normalmente não cobra para entrar no processo. Ele cobra no êxito. Então, o trabalhador... O percentual dele, se ganhou, recebe, se não ganhou... A justiça acaba privilegiando o trabalhador porque não tem um custo pelo processo. Sim. E aí o advogado tenta a sorte, e se der certo, Deus eu ganho. Se não der certo, eu tento o próximo. E uma empresa que ela tá ali no polo passivo, ela tá sendo processada. Ela já entra com o juiz
mais pró-trabalhador. Mas, por isso que a assessoria ela é importante. Quando você vem munido com a documentação, e por isso que isso tem que ser feito antes. Exemplo prático. A gente entra numa empresa com 15 trabalhadores. Cada trabalhador ele tem o seu próprio regime. CLT, PJ, etc. A gente faz um documento voltado para aquela empresa, que assim como os documentos de segurança precisam ser específicos, e dá um treinamento sobre isso. E aí chega o funcionário João e fala, eu nunca recebi um treinamento, o meu empregador falava que eu tinha que chegar de 8 às 18 todo dia, e na prática não acontecia. Aí a gente tem um documento provando que o João tem um documento, um dossiê dele, mostrando que ele participou do treinamento, que ele de fato não cumpria esse horário. Então fica além do que o trabalhador fala na justiça. Esse documento prévio, ele evita com que a empresa perca isso no tribunal. O que desmotiva os outros trabalhadores. Porque se um trabalhador, ele entra na justiça, ele fala tudo que ele inventou, que pode ser verdade ou não, porque tem empresas realmente que não estão seguindo o fluxo correto que a gente precisa readequar. Mas ele entrou e ele ganhou, é o radicão de novo. Abre a porta para os outros entrarem no mesmo caminho. Ele traz todo mundo. Então basta um. Entendi. Então é importante a gente fazer esse trabalho para que nem esse aconteça. E se aconteceu, com a assessoria, a gente dificulta esse ganho. Tá amparado, olha, a gente tem uma resposta. Escanta o vazamento ali, a gente tampa esse buraco. Porque se ele perdeu, ele não vai pagar isso para os outros colegas. Vejo que a sua assessoria ela é mais aprofundada, né? Porque geralmente o advogado vai ali, ele é um advogado da empresa mais para verificação de contrato e coisas relativas a essas coisas, né? Mas no seu caso, eu vejo que você aprofunda até na parte da documentação da empresa. Então, você vai ali e vê se os documentos estão corretos, os treinamentos estão corretos. Então, você faz uma verificação completa ali do processo da empresa. Faz aí um mexer aí das suas atividades, das suas funções. Se o pessoal estiver te procura como que te encontra. Sim, isso é uma coisa muito legal. Eu, particularmente, comecei a assessoria dessa maneira pelo meu próprio ego. Eu gosto de resultados. Eu acho que de nada adianta a gente vender um produto que não fale por si só. Eu posso arrumar só um contrato, mas isso vai fazer com que aquele cliente fale de mim só pelo contrato. Sendo que eu posso mudar, na prática, a empresa dele como um todo. E isso muda a forma como ele vai me propagar. E, particularmente falando, eu me sinto muito melhor fazendo um serviço que eu sei que vai mudar a vida daquele empregado também. Porque muitas vezes eu sou a inimiga do trabalhador, é como me identificam, porque eu estou pró-empresa. Mas na realidade, eu faço a empresa cumprir a normativa, o que é benefício pro trabalhador também. Então, é para todo mundo ficar feliz naquela espera. E o que isso traz de retorno? Uma empresa feliz, ela consegue crescer. E uma empresa que cresce, contrata mais funcionários. Então, fica todo mundo... O mecanismo roda, funciona. A engrenagem gira. Então, nesse sentido, eu não gosto de fazer superficialmente. Eu faço, de fato, um trabalho integrado. E eu consigo ver na prática, que foi assim que surgiu. Instintivamente, eu já aplicava esse trabalho de querer ver como aquilo ia custar menos dinheiro para a empresa em que eu atuava. E quando eu vi que eu reduzi custos, eu vi que esse trabalho preventivo ele era funcional. Então, a gente vai integrando uma coisa na outra e para o empresário, o caixa dele com mais disponibilidade financeira, Sim. Ele tá satisfeito, eu também tô. Então, foi assim que se construiu essa assessoria completa. Então, assim, hoje eu trabalho com empresas que eu falo que os meus clientes favoritos são os meus clientes que são amigos daqueles funcionários, que tem um funcionário que é padrinho de casamento, que tá crescendo, que precisa expandir a equipe. Porque quanto mais você confia no funcionário, mais você precisa de mim. E empresas em crescimento são aquelas empresas que buscam o conhecimento. É muito mais fácil para a empresa hoje querer crescer com o meu apoio. Porque ela sabe que o trabalho jurídico ela é necessário. Então, a gente trabalha em conjunto e ele é o meu cliente dos sonhos. Esse cliente que busca a ascensão. E em conjunto eu consigo fazer ele prosperar melhor. Porque empresas grandes hoje fecham contratos com empresas que tenham uma política interna regulamentada. Sim. Os documentos, eles casam. Um documento sem o outro, ele tá sozinho. Então, a gente faz esse raio-x, essa blindagem 360, que é como eu chamo. Que eu atuo como uma fiscal do trabalho. Eu olho tudo que pode te gerar prejuízo de autuação. Porque um alarme que é importante ser soado hoje na cabeça de todas as empresas. O Ministério Público do Trabalho, antes ele era um vilão distante. Vilão entre aspas, tá, gente? Porque ele, obviamente, tem uma função que ele vinha apontar os erros. Ele vem verificar se tudo está andando como deveria. Mas antes ele ficava mais distante. Ele dependia de uma denúncia, de uma disponibilidade do Ministério Público para bater na sua porta. O número de fiscais. E isso acabou. Pro desespero do empresário, o Ministério Público do Trabalho hoje não é mais físico, ele é digital. O que isso significa? Que hoje
Antes o que você precisava, você cometia um erro ao digitar no e-social. Aquele erro poderia ser corrigido depois. Não existe mais isso. Errou uma vez, é um alerta para o Ministério Público. Sua empresa vai estar ali naquela malha fina. E aí eu te pergunto, como empresário, você tá tranquilo? Tá tudo certinho? Porque eles vão vir para cima de você. Com as informações que você Que carregou. você, Então não tem nem exatamente. como Então, falar essas que você não informações, sabia. essas informações que foram entregues, elas são informações que você tem segurança? O seu funcionário que preenche, ele tá treinado para isso? Ele é qualificado para isso? E depois que aconteceu, eles não vão olhar um quarto só, né? Não. Usando a metáfora da casa, eles vão olhar todos os quartos, eles vão verificar a casa inteira. Então, assim, não é para trazer um alerta, mas hoje a inteligência artificial vem para ajudar o Ministério Público. Não existe mais aquela empresa que está dentro do mato e ela não vai ser acessível. Todas são acessíveis. Se você tem um CNPJ hoje, eles vão chegar até você de uma maneira mais fácil. Então é importante se adequar para antes disso. E a gente tem mudanças normativas que tem data para acontecer. Então, o meu papel é, inclusive, de conscientizar, porque essa informação chega mais difícil no empresário, com tudo que ele tem que se preocupar. E é uma mudança de cultura que é interessante, até para quem está assistindo a gente. Se tem erros, a lógica é corrigir. Porque antes tinha-se um pensamento, não, se eu estou errado, se ninguém descobrir, eu passo a vida inteira. Hoje, como toda a informação fica disponível, se eu estou errado, eu preciso corrigir. Ou eu corrijo internamente e já provo que eu estou fazendo certo, que é a senhora está mostrando, ou eu não corrijo, eu espero a fiscalização bater na minha porta e aí o custo vai ser muito mais alto. Sim, porque a gente fala de autuação, a gente fala de multas absurdas. Um exemplo claro, a NR1 que vai... Já foi alterada no passado, mas vai começar a ser autuada agora a partir de 25 de maio. A partir de 25 de maio. Dado que isso vai acontecer, quanto que isso custa? Gente, uma falta de adequação de risco psicossocial pode custar até 6 mil por funcionários. Sim. Você tem 30 funcionários, 50 funcionários, 70 funcionários. Quanto que isso não vai te custar? Não é muito mais barato você contratar uma assessoria, contratar uma equipe de segurança, um treinamento apropriado? Fazer da forma correta. Basta uma vez. Depois você vai ter que resguardar e dar manutenção nisso. A manutenção é muito mais simples. Ela é mediante alguma mudança interna ou legislativa. Ela não é uma mudança que mês a mês você vai ter que readequar seu documento. Não. Se você não mudou o fluxo, vai continuar sendo seguido. Então, é um trabalho que a gente vai trazer essa informação cada vez mais para o empresário. E é possível ele me encontrar no meu Instagram, que é Beatriz Vieira, beatrizvc.adv. E ali eu sempre trago pautas relevantes para os empresários do dia a dia prático, que são problemas que os meus clientes têm. Então, ele vai se sentir com... Eu guardo meu juridiquês para o juiz. Eu gosto de falar ali de maneira acessível. Todos os problemas que você pode vir a ter e quando acontecer, você já vai estar resguardado. Então, é possível me encontrar lá. E a gente trabalha com essa assessoria artesanal. Eu entro dentro da sua empresa, vejo a sua demanda. Específico para sua realidade. Pra sua Isso realidade. É muito bom. Faz uma coisa pontual, né? Sim. Você faz uma coisa personalizada para a pessoa. Cada empresa tem uma necessidade, um número de funcionários, um tipo de trabalho, e a gente verifica ali qual que é o ponto de dor. Às vezes eu vou conversar com um dono de uma empresa que sabe que ele precisa ter um contrato, mas se hoje a realidade dele é que ele precisa ter mais pessoas jurídicas, o PJ, e veja um CLT, essa já é a realidade dele. Eu não vou mudar a realidade. Eu preciso ter condições de trabalhar com aquilo que faz funcionar para ele. Então, a gente vai trazer ali uma assessoria para resguardá-lo nesse sentido. Não vou convencê-lo a contratar 10 CLTs, se o que ele precisa é de um freelancer, se o que ele precisa é de um PJ. Essa sensibilidade é muito bacana para assessoria e consultoria. O que eu vi de algumas empresas que eu passei é que normalmente chegava um pacote fechado. Olha, a sua empresa, independente da forma que ela trabalha, da forma que ela faz as coisas, ela tem que fazer desse jeito para funcionar. Não funciona. Não vai mudar. Você mudar tudo do zero, você matar um procedimento que está ali já 25, 30, 35 anos, fala, olha, vamos zerar e começar de novo. Isso não vai. O que vai acontecer é que ele vai me contratar, eu vou fazer isso, ele não vai aplicar e os problemas vão continuar acontecendo. E a sua imagem fica negativa, ele continua cavando um buraco. Agora, essa visão mais sensível, olha, vamos entender como você funciona, qual que é a sua realidade. Agora, essa diretriz aqui você pode ajustar, essa aqui não dá para fazer, esse aqui você realmente tem que parar. Isso realmente funciona e eu acho que o mercado carece muito de pessoas com essa sensibilidade. Eu acredito que eu consigo ter essa sensibilidade porque eu estou na mesma posição.
É claro que cada um tem a sua demanda, mas eu também tenho a minha empresa, eu entendo como o gestor pensa. E eu, inclusive, busco estar em lugares, em rodas, onde eu sempre vou ouvir demandas que de fato acontecem. Hoje ele vai me trazer um problema que acontece e eu consigo pensar em como resolver. Porque o meu papel não é decidir para ele qual problema ele vai ter. É resolver um problema que ele já tem. Sim. A minha Trazer obrigação é me adequar soluções. para isso. Sim. E às vezes a lei e a prática, elas estão em lados opostos e o meu objetivo é estar ali no meio adequando os dois. A gente vai mudar um pouco do fluxo para não ser tão prejudicial. A gente vai adequar. O funcionário não adianta depois se ele caiu do 10º andar, a gente tentar resolver, né? Então a gente tenta ali buscar um meio termo entre os dois para que na prática aquilo não fira, né, a imagem da empresa. Sim. Ou seja, trabalhar no modo preventivo pode fazer um jeito de não ter acidentes, né? Fazer um resguardo ali para o empresário. E com um custo menor e controlado. Exatamente. Sim, porque é óbvio que para o empresário o dinheiro importa. Mas estamos falando de pessoas. É óbvio que a gente quer evitar uma pensão, a gente quer evitar qualquer tipo de indenização, financeiramente falando. Mas um acidente que ele acontece, ele prejudica um ser humano. A empresa não tem esse interesse. Ela tem um carinho pelos colaboradores que os colaboradores têm de volta. Então, é um cuidado com o ser humano. Essa documentação, esse treinamento, essa assessoria como um todo, é para fazer aquele ambiente ser trabalhável. Porque todo mundo precisa trabalhar, mas aquilo ali pode ser feito de uma maneira mais carinhosa, com amor mesmo ao que se faz. Sim. Pegando nessa linha mais de pessoas, um questionamento polêmico que a gente tem pegado nos treinamentos também. Os acessórios e equipamentos para altura, normalmente eles têm limite de peso, de suporte de peso. Do ponto de vista jurídico, como que a empresa pode fazer essa abordagem para o colaborador? Falar, olha, o seu peso não está adequado, ou você, mesmo que no ASO, no atestado de saúde ocupacional, não está habilitado para o trabalho em altura, porque pega um pouco a questão pessoal. Fala, eu tenho a técnica, mas não posso subir por causa do peso. É melindroso. Sim. Como que a senhora pode Então, discorrer a respeito? numa situação como essa, como eu conduziria? Tudo depende de como se fala. Dado que isso é uma realidade, ele tá com sobrepeso, vamos colocar esse funcionário figurativamente falando. A gente não pode liberar ele para subir, igual você falou, ele não teve a capacidade médica para isso. Mas a gente não pode chegar para ele e falar, você está com sobrepeso, precisa fazer uma dieta. Óbvio que não. Mas, na prática, o que eu sinto? Quando você traz a sua dor para a pessoa, você mostra para ela que você não tem opções. Então, hoje, como a gente poderia conduzir essa conversa? Nós, como empresa, somos obrigados a ter a regulamentação feita. A gente não recebeu uma liberação médica, porque hoje esse sobrepeso ele está impactando diretamente. A gente sabe que existem várias causas, vários motivos. E a gente quer conversar com esse funcionário como se eu estivesse falando com ele. Eu quero conversar com você para entender como a empresa pode te ajudar. Nosso interesse é que você possa cumprir todas as funções. A gente entende que hoje essa liberação não acontece, você não vai ser prejudicado por isso, mas como a gente poderia te auxiliar? Nesse caso específico, às vezes se a empresa colocar um panorama de acesso à saúde. Obviamente, ela já vai ter um seguro de saúde, mas existe uma parceria com uma empresa de academias? Por que eu estou falando isso? Esse caso é um exemplo do sobrepeso. Mas esse é um custo para a empresa que não seria um investimento, porque um custo em atividades físicas, ela traz outros ganhos. Outros benefícios. Então, traz um rendimento melhor até dentro interno para a empresa. E traz também uma colaboração. Não é coincidência que grandes empresas elas trazem esses investimentos como motivação, aquela competição interna do tipo, quem dá mais passos, quem conseguir bater tal meta de atividade física vai ganhar tal prêmio. Isso não é coincidência. Já é comprovado que as atividades físicas têm impacto direto, medicamente falando. Existem várias empresas que até têm academia dentro da própria empresa para incentivar o funcionário. E tudo é para colaboração intrínseca àquela empresa. Então, isso é um ponto de dor que foi identificado como peso, poderia ser como outros fatores, igual os psicossociais. Se a gente identifica uma depressão. Hoje é importante a gente separar o que é culpa da empresa, o que é uma realidade do funcionário. A empresa também não pode ser prejudicada por uma doença, né, mental que veio por motivos alheios outras origens ao trabalho. Então, esse é um ponto de dor que existe. Mas, independente de qual seja, a maneira como isso vai ser passado para o funcionário, perguntar, escuta ativa. Então, hoje, a gente sabe quais são os motivos, a gente tem um encaminhamento psicológico. Às vezes, numa situação que nem essa, a gente pode traçar com ele em específico algum plano para melhorar, para ajudá-lo. E aí ele vira um exemplo. E registrado também dá um amparo. Obviamente. Claro. Se depois, juridicamente falando, ele processa a empresa por discriminação,
abre aspas, eu sou gordo, a empresa não me deixou subir no guindaste e eu sofri discriminação pelo meu peso. Mas na verdade vem pelo médico, né? Vem Quem pelo médico. impede ele de subir não é a empresa, é o médico que vai dar essa liberação para ele subir ou não. Se ele tiver acima de, hoje, nos casos do CINFA, 140 quilos, se ele tiver com 145, aí já não tem o equipamento, né? Também é outra coisa que já limita no próprio equipamento. Sim, mas acaba que juridicamente, mesmo sendo o não do médico, primeiro que em algumas empresas o médico integra a equipe. Então a empresa responderia mesmo assim. Em outras situações, por ele ser um trabalho conjunto, a gente chama de responsabilidade solidária. E isso é algo muito importante. Quando você faz uma parceria com uma empresa, você responde junto com ela. Ou se ela não responder, o prejuízo é seu. Por isso a importância da assessoria. E dado que isso é uma realidade, mesmo não vindo do médico, pro empregado, o não é seu também. Então, de qualquer forma, é uma responsabilidade de conduzir de uma maneira que venha da empresa. Então, se a gente dá esse não pra ele, hoje você não pode, e ele traz essa discriminação num processo, a empresa não permitiu, a gente mostrou. A gente identificou esse problema pelo cuidado com o corpo dele, para a segurança dele, a gente não pôde permitir, mas a gente trouxe essa escuta, a gente observou maneiras de conduzir, trouxemos para ele outras possibilidades, ele foi realocado, ele entrou num plano para que ele depois pudesse refazer o ASO e entrar dentro do perímetro de acessibilidade. Então, quando a empresa mostra que ela fez um passo a passo para tentar executar aquilo, mesmo que o resultado seja que aquele funcionário nunca emagreça, a empresa fez o que ela podia fazer. Sim. E é mais sobre mostrar que a empresa fez isso. E o jeito que falou, como a senhora Exatamente. colocou. Uma proteção para a empresa. A gente não pode controlar todos os resultados. Quem dera. Mas é impossível. Tem uma outra pessoa naquela cadeira, o juiz, ele é um outro ser humano. Mas se a gente mostra pra ele que a gente teve essa preocupação, já é uma boa porcentagem ali. Não é só intenção isolada, é intenção registrada e comprovada que foi colocado, que foi feito. Exatamente. Isaac, faça as considerações finais aí pra gente. Muito interessante, dá assunto pra caramba. Assim, a parte da jurídica sempre traz dúvidas pra gente, por isso que a gente até excedeu um pouco mais do trabalho à altura, como a gente tinha conversado antes. Eu vejo com bons olhos que haja essa parceria, porque as NRs elas sempre colocam o mínimo que deve ser cumprido. Agora, esse mínimo é efetivo para a realidade da empresa? Como você bem colocou, nem sempre. Então, tem vezes que vai ter que adequar, tem vezes que vai ter que fazer análise. Qual mensagem que você deixaria para quem está ouvindo a gente de ter essa sensibilidade, de procurar ajuda, procurar auxílio, buscar a informação correta? Eu trago para todos os empresários que, na realidade, a necessidade é um ponto positivo, é um sinal positivo. O jurídico ele tem que parar de ser encarado como um problema. É óbvio que nem sempre pareceremos amigos, porque a intenção é realmente fazer com que as coisas funcionem. Mas se a gente mudar essa conscientização para que, em vez de ser a visão desse problema, a gente trazer a solução e a gente traz esse trabalho preventivo para evitar que ele aconteça. Então, a gente não é nem uma neosaldina, a gente não é nem um remédio para dor de cabeça. A gente, na verdade, evita com que ela aconteça. Então, quando o empresário passar a entender que existe uma necessidade, que é um trabalho que não é opcional, que ele impacta diretamente no crescimento, ele vai prosperar muito mais rápido. Porque a concorrência já tem a assessoria. O seu concorrente já entende a necessidade. Então, não importa o tamanho da sua empresa, a lei é para todos. Ela vai vir de certa maneira para cada uma das adequações, mas ela existe. E o tempo que você gasta tentando se adequar é um tempo que você pode estar fazendo mais dinheiro para você. Então, é um trabalho necessário, é um trabalho que traz muito benefício e se você não fizer, só você não tá fazendo, porque realmente é uma necessidade muito pontual. Você precisa estar acompanhando seus concorrentes ali. Eu fiquei muito surpreso, doutora, com a sua participação aqui, realmente me surpreendeu essa parte jurídica, tá tão próxima, né? Você fazer esse trabalho tão próximo ali da segurança do trabalho. É a primeira vez que eu acompanho assim, de perto uma assessoria jurídica que vai ali dentro da empresa e verifica também a documentação, treinamento, curso, acompanha curso, né? No caso, você até acompanhou cursos. Fico satisfeito por esse trabalho seu, muito interessante.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, agradeço o Prazer todo convite. nosso. Nosso trabalho está realmente muito ligado e todo mundo fazendo o melhor para que os empresários continuem prosperando e possam cada vez mais. E eu acredito que quanto mais em conjunto a gente consiga trazer essa conscientização de segurança, de todas as maneiras, tanto a física quanto a jurídica, todo mundo só tem a ganhar. Com certeza. Pessoal, vamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme esse podcast e aguardamos outros aí em breve.